Boa noite, irmãos. Muito bem-vindos ao Ciranda de Luz, encarnados, desencarnados e os que nos acompanham pelas redes sociais. Iniciamos agora as preces e irradiações com a leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Que pedes? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus, Lucas 12, 20. Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, esquecendo as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez nesta noite pedirá ao Senhor a tua alma. Então, vamos serenando, nos harmonizando, sentindo a beleza das vibrações que vêm do alto. E te convidamos, Jesus, para estar conosco. Muito obrigada por tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos e, sobretudo, pela tua presença em nossas vidas, ó Pai. Gratos a ti, Mestre amado, e toda a equipe do Ciranda de Luz e aos amigos espirituais que vêm até nós. Agradecidos somos por ter chegado onde chegamos, tudo que já recebemos, gratidão pela família, pela saúde, pelo meio em que estamos inseridos, gratidão pela vida, pela oportunidade de evoluirmos e por aqui estarmos reunidos em teu nome, Jesus, movidos pela fé, em busca de consolo, de conhecimento e do nosso melhoramento. Neste momento, pedimos a tua bênção a todos nós, incluindo todos que nos acompanham espiritualmente, e também aos nossos familiares, amigos, irmãos do caminho, companheiros de jornada, aos que gostariam de aqui estar e não o puderam. Também os que não conhecemos e têm a mesma necessidade de teu amor, de tua proteção. Recordemos também dos irmãos que nos são difíceis e rogamos, ó Pai, que os envolva em tua bênção. Abençoe, Pai,
o nosso lar, que é a nossa escola, onde aprendemos a amar, a perdoar, que os mentores possam adentrar em nossa casa e fazer a higienização de todos os ambientes, permitindo a mesma paz que aqui vivenciamos. Abençoe esta casa e que todo o movimento espírita seja fortalecido, assim como todas as entidades religiosas, onde prevaleça o bem, o amor. Pedimos pelos doentes, doentes do corpo, doentes do espírito, todos que sofrem, sejam dores físicas, emocionais, espirituais, morais. Pai, que os nossos benfeitores espirituais consigam curar os sentimentos que nos adoecem, eliminando as mágoas, ressentimentos, tristezas. Te pedimos, Pai, a todos os irmãos que passam por flagelos, grandes dificuldades, sem ter o básico, dependendo da solidariedade alheia, que tenham muita fé. Lembrando também de nossos irmãos que passaram por dificuldades extremas nas enchentes, perdendo tudo, e muitos perdendo seus entes amados, famílias inteiras devastadas, que hoje convivem com a dor, que tenham força para o recomeço. Abençoe e fortaleça na fé os que estão em hospitais, asilos, orfanatos, acamados, doentes em suas casas, deprimidos e muitas vezes sem o tratamento e cuidado adequado ao seu alcance. Também, ó Pai, os que estão em casas de recuperação, que tenham esperança para uma vida diferente, longe dos vícios, do álcool e de outras drogas. Fortaleça também seus familiares, que muito sofrem. Também fortaleça os que estão desempregados, os que vivem na rua, sem um lar, sem família, sem amigos. Lembrando que estamos no inverno, período de chuvas, frio. O frio equilibra a subsistência dos seres vivos e do cosmos. O universo precisa de diferentes estações para fazer acontecer a manifestação da vida. Abençoado inverno, tempo de caridade. Que em nosso coração o calor do amor sempre se faça presente e que este período favoreça o recolhimento e o cultivo espiritual, a solidariedade. A solidariedade constitui um hábito que se consolida através do amor, surgindo interiormente em forma de compaixão e desenvolvendo-se com atividade fraternal enriquecedora, na qual o doador apresenta-se sempre mais feliz que o beneficiado. Te pedimos pelos que estão em prisões, muitas vezes por cometer crimes bárbaros, levando sofrimento, que tenham consciência de todo o sofrimento que causam, que tenham a oportunidade do arrependimento, a chance de reparar o mal com o bem,
pois todos que praticam o mal são vítimas do mal, da ignorância, e também um dia serão recuperados no bem eterno. Pedimos o fortalecimento na fé aos que estão enlutados. Abençoe os nossos irmãos que já se encontram no mundo espiritual, que recebam o nosso carinho e que possamos superar o tempo de separação com serenidade, confiança e aceitar os teus desígnios, ó Pai. Aos suicidas, que sejam acolhidos por Ti, Maria de Nazaré, e que a vontade de viver sempre se imponha. Te pedimos pelos governantes de todas as esferas, que sejam intuídos para terem uma boa conduta. Também pelos que estão em guerra, povos, nações, nós mesmos. Não recebemos a vida para sermos violentos, que possamos ter os corações desarmados. A paz não é uma bandeira branca, mas sim uma alma limpa. Que sejamos multiplicadores da paz. Pai, abençoe e proteja os trabalhadores no bem, de quem realiza e se dedica às mais significativas ou humildes tarefas. Que percebamos os recursos que colocastes em nossas mãos para nos desenvolvermos moralmente e que possamos ajudar no progresso de todos. Que tenhamos perseverança de continuarmos dia após dia, edificando a vida com mais amor, paz, afeto e respeito a nós e ao nosso próximo. Obrigada, Jesus, por ser nosso sustento e nos ensinar a servir. Gratidão por todo o bem que é feito. Que cultivemos sempre a alegria de sermos úteis, assim como Tu nos ensinaste ao Mestre, ama e serve. Abençoe nossas decisões, ó Pai. Que sejamos intuídos, tenhamos sempre orientação perfeita para resolver com calma e serenidade o que nos compete. Que sejamos sempre conduzidos ao bem, ao melhor, e que sejamos todos envolvidos por Tuas energias salutares e benfazejas, ó Mestre Jesus. Sigamos na Tua paz, Mestre amado, cultivando esperançosamente a fé. E, Pai, que a Tua presença seja sentida em todos os momentos e que seja feita a Tua vontade. Assim seja, graças a Deus.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Ciranda de Luz. É com alegria que nós recebemos hoje aqui na nossa casa o nosso amigo Carlos Steigleder, trabalhador voluntário da Sociedade Espírita Seara do Bem. E ele vai nos falar hoje sobre o tema Deus nos dá sempre o melhor. Então, para nos prepararmos para esse momento, eu convido a todos para elevarmos o pensamento, mentalizando a figura amorosa de Jesus a nos envolver em suas vibrações de harmonia e de paz. E nesse clima amoroso, abrirmos o nosso ser para recebermos a mensagem da noite e o amparo dos benfeitores. Ilumina, Mestre, a nossa alma, fortalecendo-nos na fé, na esperança, a fim de que possamos renovar, perseverar nos propósitos do bem e do amor, trazendo os teus ensinamentos para a nossa vida. E assim, agradecidos pela oportunidade de reflexão e pelo amparo que se faz, damos início à exposição da noite. Muito obrigada. E 45 minutos. Irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande estarmos novamente aqui nesta casa e pedimos a Jesus, o nosso Mestre, que nos mantenha envoltos nessas vibrações de harmonia e de paz. Para introduzir o tema, iremos apresentar rapidamente um conto indiano, pelo qual temos uma grande afeição, porque ele se presta a várias explorações espirituais, como a maioria dos contos indianos, podendo ser aproveitados em diferentes contextos e em diferentes temáticas. Este conto fala de um homem com a idade muito avançada, que vivia no campo na companhia de um filho e vivia uma existência muito simples, mas satisfatória, plena, feliz. Aconteceu que do nada aparecera um cavalo selvagem que veio facilitar o trabalho no campo, que era muito duro para a família, ainda mais para aquele homem já na idade avançada. E a família comemorou, e o vizinho ficou sabendo, o vizinho mais próximo, vivia alguns quilômetros dali, mas foi até a casa do amigo comentando: nossa, que sorte, hein? Agora este cavalo vai favorecê-los no trabalho. E o velho não se perturbou, né? Sorte, azar, não sei. Só sei que Deus nos dá sempre o melhor. E aconteceu que depois de alguns dias, recém haviam começado a integrar o cavalo nos trabalhos campeiros, o cavalo sumiu. E foi a tristeza da família. E o vizinho ficou sabendo e veio correndo. Nossa, que azar, hein? E agora, né, novamente as dificuldades ali na roça. E o velho não se perturbou. Azar, sorte, não sei. Eu só sei que Deus nos dá sempre o melhor. Uma semana depois, o cavalo retornou acompanhado de outros e foi a alegria da família. E o vizinho ficou sabendo e foi até lá. Nossa, que sorte, hein? E o velho, imperturbável. Sorte, azar, não sei. Só sei que Deus nos dá sempre o melhor. Acontece que o filho insistiu para iniciar a doma dos demais cavalos e o pai disse que não, né? Tinha medo pela segurança do filho. Mas o filho insistiu. E como a maioria dos pais da atualidade, aquele senhor não soube manter-se firme na sua posição, né? Talvez não conhecesse aquela sentença evangélica, aquele ensinamento de Jesus: seja o vosso falar sim, sim, não, não, né?
firmeza naquilo que a gente diz, isso em todas as situações. E anuiu, concordou com o filho. E o jovem foi faceiro, né? Encilhou um cavalo, montou, caiu do cavalo, quebrou a perna. E o vizinho ficou sabendo e foi lá. Meu Deus, que azar, hein? E agora? Né? Quem vai te ajudar nas lides do campo? Mas o velho não se alterou. Azar, sorte, não sei. Eu só sei que Deus nos dá sempre o melhor. E aconteceu que o reino ao qual eles pertenciam entrou em guerra com o reino vizinho. E o rei decretou o serviço militar obrigatório. E o exército veio recolhendo de todas as casas os filhos em idade e em condições de servir. Passaram lá no vizinho, pegaram o filho dele, chegaram na casa do velho, foram buscar o filho, e o filho, em função de estar com a perna quebrada, não pôde servir. E o vizinho ficou sabendo e foi até lá. Nossa, que sorte, hein? Olha só, meu filho agora foi para a guerra, talvez não volte a vê-lo vivo de novo, e você mantém consigo em casa o seu bem mais precioso. Mas o velho não se perturbou. Sorte, azar, não sei. Eu só sei que Deus nos dá sempre o melhor. Essa história não tem fim, né? Ela pode ser prolongada indefinidamente. Não sei se seria sorte ou azar, né? Só sei que Deus nos dá sempre o melhor. Com essa história, então, nós introduzimos a nossa fala, que vai girar em torno da nossa relação conosco mesmo, com o nosso semelhante, com a vida, com o universo, com a realidade maior da qual nós participamos e principalmente da nossa relação com Deus, que nem sempre é das melhores, né? Então entramos assim na reflexão, primeiro, da nossa posição ante os desafios da vida, né? O velho do conto se mantinha numa condição muito comum a alguns filósofos da antiga Grécia, né, de imperturbabilidade, né? Não se perturbavam diante das ocorrências de fora, fossem positivas ou negativas, né? Na minha infância, né, circulava um desenho chamado Lip e Hard. Esse é um desenho que foi produzido pelos estúdios Hanna-Barbera, em 1962, mas circulou no Brasil principalmente nas final da década de 70 e na década de 80. Né? E tratava de dois personagens, né, o leão encarnando, né, um personagem otimista, que acredita que tudo vai dar certo, que tudo acontece para o melhor, diante de qualquer desafio, sempre com uma postura otimista. E, de outro lado, a hiena. Já dá um desânimo só de olhar para o desenho, né? É o hard, né? Hard em inglês já é pesado, é uma coisa difícil, né? Que era o personagem pessimista, né? Ele é conhecido, na tradução que fizeram para o português, para aquele bordão: isso não vai dar certo, ó céus, ó azar, ó vida, né? E o Hard fazia esse contraponto com ele. Não, vamos lá, vai dar certo, vamos encarar. E enfrentava os perigos dentro da trama, né? Mas aí nós nos situamos, né? Ora como o Lip, o leão, ora como o Hard, né? Com quem mais nós nos identificamos frente às situações que nós confrontamos em nosso dia a dia, né? Frente aos desafios, nós tendemos mais ao otimismo ou ao pessimismo, né? E com isso trazemos também uma obra chamada Cândido, que tem como subtítulo O do Otimismo, de um célebre escritor francês, um filósofo do movimento iluminista, François-Marie Arouet, mais conhecido pelo seu pseudônimo Voltaire, né? Ele era um escritor muito ácido nas colocações que ele fazia, né? Era o mestre da sátira, da ironia,
E nesta obra ele faz uma crítica à posição do Hard, aliás, do Lippe, do Leão, né? Que é aquele otimismo exagerado, né? O livro, né, o Voltaire, conquistou muitos amigos, mas também muitos desafetos, né? Foi preso, foi exilado várias vezes, né? Até porque vivia num tempo em que a França estava sob um regime de exceção, um regime absolutista, então não se tinha liberdade de expressão. Por isso ele adotou esse pseudônimo, para poder expressar as suas ideias. Mas, mesmo assim, né, a expressão das suas ideias, principalmente das suas críticas ao regime político, sofreram represália, né? Mas ele salvaguardou a própria vida, né? Diferente de outros que não tiveram a mesma sorte. E nesta obra ele critica principalmente um filósofo alemão chamado Leibniz, né? Que foi um grande filósofo, um grande pensador, um grande matemático também. Tem uma teoria filosófica muito interessante, alguns pontos fecha com o Espiritismo, e que não há tempo para abordar e ver as relações, mas que partia do pressuposto que da existência de Deus nós viveríamos no melhor dos mundos possíveis. E ele usa isso como mote para compor essa obra, né? Cândido é um jovem que vive na Westfália, que seria uma parte, então, da Alemanha, então já uma crítica direta, né, à terra natal do pensador alemão, e teria sido criado sob os cuidados de Pangloss, que era um mestre, que era um filósofo também, que o instruiu num otimismo exagerado. Ele acaba se namorando com a filha do barão que o acolhera, e ele é expulso de lá. E aí começa toda a trajetória dele. Ele enfrenta as experiências do mundo, ele sai como todo herói em qualquer história, né? Começa a sua jornada, sai da segurança do seu lar, do lugar com o qual está familiarizado, e começa a sua aventura. Enfrenta os desafios mais difíceis. E aí ele conhece a maldade do homem, conhece as injustiças do mundo, e tudo isso vai servindo de desafio para o seu otimismo. Não vamos dar spoiler, mas é um livro que é muito interessante. Até hoje ele é atual, para se pensar também a nossa realidade. Mas aqui ele faz uma crítica ao otimismo exagerado, a um otimismo sem base, a um otimismo sem sustentação, né? Nós, como espíritas, a partir da visão que nós temos de Deus, da nossa realidade espiritual, da condição de espíritos na carne que somos, mas originários da espiritualidade, né, e rumando para lá também, conhecedores da reencarnação, conhecedores do intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, nós temos um compromisso, né, perante nós mesmos, perante a vida e perante a divindade. Se nós conhecemos tudo isso, né, necessariamente nós devemos viver de acordo com o conhecimento que nós temos. E este é o maior dos desafios para o espírita, né, desde a origem do espiritismo, mas sobretudo nos dias que nós vivemos, né, dias de grandes desafios, né, em que nós precisamos aprender a viver de acordo com os ideais e com as crenças que abraçamos, o que não é tarefa fácil, né? No Espiritismo, há dois textos básicos para se pensar a divindade, tá? Um deles é o Livro dos Espíritos, outro é a Gênese. Tá? No Livro dos Espíritos, quem já está acostumado com essa obra, uma obra de perguntas e respostas, são 1019 perguntas com as respectivas respostas, é um diálogo monumental do mundo visível com o mundo invisível, né, do mundo material com o mundo espiritual. É um livro que deve nos acompanhar, a partir do momento que nós abraçamos o Espiritismo, deve nos acompanhar
sempre. Nós precisamos ler, reler, tornar a ler e refletir. Inclusive, a primeira parte, que trata das causas primeiras, no primeiro capítulo que trata de Deus, que apresenta 16 questões. São só 16 questões em que Allan Kardec dialoga com os espíritos, sondando o que eles podem dizer para nós, o que eles podem revelar para nós sobre Deus. Só 16 questões. Mas que questões! Uma mais profunda que a outra. E nós podemos passar por elas a vida inteira, de tempos em tempos, lendo, relendo, refletindo, que não vamos aprofundá-las. A primeira é a mais conhecida de todas, é a questão que inaugura o Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? Os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em primeiro lugar, é interessante notar que a primeira questão do Livro dos Espíritos aborda essa temática, né? Já mostra que o ponto fundamental para o Espiritismo converge, como todas as demais religiões ou posturas espirituais, para a divindade. Mas aqui interessa não só a resposta como a pergunta, porque dependendo da forma como Allan Kardec perguntasse, pressuporia já uma concepção da divindade. Se ele perguntasse, como era muito em voga na época ainda, quem é Deus? Né? Já estaria implícito na pergunta uma concepção antropomórfica da divindade, aquela projeção das qualidades humanas em Deus. Mas não é isso que Allan Kardec pergunta. Allan Kardec pergunta que é Deus e dá margem para que venha esta resposta. Essa resposta, ela é interessantíssima, porque ela traz uma definição para Deus. E as definições têm a tarefa de limitar, de diminuir, para que caiba no nosso entendimento, para que caiba na nossa compreensão. Mas essa definição, ela é diferente, porque ela não apequena aquilo que ela está tentando definir. Ela é uma definição bastante elástica. Ela dá margem para nós pensarmos Deus de diferentes maneiras. Isso dentro do próprio Espiritismo. Então, os espíritos respondem através de duas meninas, duas jovens, uma de 14 e outra de 16 anos, as meninas Baudin, né, Caroline e Júlia e Caroline, e elas colocavam, usualmente elas colocavam ambas, as duas mãos, sobre uma cestinha de vime ou uma prancheta, na qual era acoplado um giz ou um lápis. Isso era colocado sobre uma lousa, uma pedra de ardósia, aqueles antigos quadrinhos que se usava para escrever. Ou então sobre o papel. E as duas colocavam as mãos ao mesmo tempo sobre aquele objeto. E os espíritos, a partir da mediunidade delas, traçavam a resposta. Isso é algo importante de se frisar, porque muitas das questões do Livro dos Espíritos, da sua primeira versão, que era diferente desta, das 1019 perguntas, tinha 501 perguntas, aquela primeira edição de 18 de abril de 1857, muitas dessas questões vieram por esse processo, o que tira qualquer possibilidade de participação intelectual das meninas no resultado das respostas, né? O mecanismo como essas respostas são dadas impedia uma participação intelectual delas naquilo que estava sendo produzido. Então, esta é uma das questões que veio através desse processo. E o que deu segurança para Kardec compreender a realidade do fenômeno e entender que ali se encontrava, na mediunidade, as respostas pelas quais ele procurara a vida inteira. E ele vai dedicar essa última fase da sua vida para investigar a realidade espiritual e um dos aspectos mais importantes dela, que é a divindade. Outra questão que destacamos 4 questões dessas 16. É a questão número 4. Observe que Kardec está perguntando: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?
se é que a gente pode provar que Deus existe. Prova no sentido científico, né, do termo. Mas Allan Kardec pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Lembrando que o século XIX é o século cientificista por excelência, e o Espiritismo não poderia ter surgido de forma diferente, porque Allan Kardec, ao organizar o pensamento espírita, apresenta o Espiritismo como uma ciência que estuda e investiga o ser espiritual, de onde ele veio, né, qual a sua natureza, né, o que faz aqui, para onde vai e as relações que ele mantém do mundo material com o mundo espiritual. Mas os espíritos respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. O Espiritismo vem na esteira do movimento iluminista. Não é à toa que trouxemos a figura de Voltaire para fazer essa associação, né? O movimento iluminista criticava duramente as ideias religiosas no sentido do fanatismo, da crença cega, né, da crença infundada. Voltaire, inclusive, não era ateu, ele era deísta. Ele tinha uma concepção diferente da divindade, que Deus agiria através das leis que criou para governar e harmonizar a natureza, era a compreensão dele. Não é a mesma compreensão do Espiritismo, mas o Espiritismo vem na esteira das ideias iluministas, né? E os espíritos foram muito inteligentes na forma como responderam a Kardec, porque eles disseram que a prova que Kardec queria estava num axioma, né? Porque nós sabemos que, do ponto de vista científico, nós não temos como provar a existência de Deus, né? Não há possibilidade disso, né? É algo que depende da fé, depende da nossa crença. Mas os espíritos respondem que a prova da existência de Deus está num axioma que aplicais às vossas ciências. O que é um axioma? Um axioma, da mesma forma que os postulados, são muito empregados, principalmente na matemática. São afirmações que são estabelecidas e que não se questionam. São dadas como certas, mas não têm como ser verificadas, nem demonstradas. Toda geometria se soergue sob axiomas e postulados. E ninguém questiona a validade ou a eficácia da geometria, né? Desde os sumérios, desde os egípcios, a geometria é básica, né, para todas as nossas construções na vida, né? Desde uma pequena casa até a pirâmide mais alta do Egito, foi construída a partir do conhecimento geométrico, né? Então não se questiona a validade da geometria, mas os seus fundamentos básicos são axiomas, são afirmações que são dadas, são aceitas como são apresentadas, mas não tem como demonstrar nem como verificar. E os espíritos afirmam que a prova da existência de Deus, de certa forma, também repousa sobre um axioma. A gente não tem como provar a existência de Deus, mas nós sabemos que Ele existe, né? Que Ele age no mundo, que Ele age nos seres por Ele criado, né? Mas nos convida a raciocinar, da mesma forma que na ciência nós não aceitamos a existência de um efeito que não tem uma causa, da mesma forma a gente precisa fazer esse exercício racional, nos perguntando, né, qual é a causa de tudo aquilo que não é obra do homem, né? Então, tudo que nos cerca aqui, nós vemos a presença do ser humano, né? Se nós enxergamos um projetor que nos serve de suporte para visualizar essa questão do Livro dos Espíritos, nós não vamos imaginar que surgiu do nada, não. Nós sabemos que é uma ferramenta altamente tecnológica, é fruto aí das últimas décadas de desenvolvimento tecnológico,
e ela aponta para os seres humanos que a conceberam, que a desenvolveram, que a construíram, né? Agora, com o recuo das águas, surgiram à tona vários sítios arqueológicos, né? E sítios paleontológicos, onde se vê restos de pontas de faca, pontas de lança. Isso não surgiu do nada. São sinais, são efeitos que apontam para uma causa, que era a habitação humana naquele período. O mesmo nos sítios paleontológicos, que estão mais próximos lá das primeiras idades do mundo, quando o ser humano nem havia surgido sobre a superfície terrestre, as primeiras fases lá do Triássico, em que se identificou alguns animais pré-históricos anteriores aos grandes dinossauros, aqui no nosso estado. Aqueles ossos, aqueles fósseis, são efeitos, são sinais que demonstram uma causa mais antiga, a existência desses animais. Então, mesmo os espíritos nos convidam a fazer, se nós olhamos à nossa volta, a gente identifica aquilo que é obra do homem, mas é aquilo que o homem não fez. Né? Desde uma simples flor, né, até a complexidade das micropartículas, que nem os físicos quânticos compreendem, até a sublimidade das estrelas mais grandiosas, né? Isso tudo já estava posto ao homem chegar. Da onde veio tudo isso? Né? A gente vai ver mais adiante, né, que muitos cientistas, né, acham que isso é obra do acaso, mas é difícil entender como coisas tão complexas, que denotam uma engenhosidade que a nossa inteligência não tem capacidade de compreender, de abarcar, como pressupor, né, que isso se organizou a partir do acaso. Inclusive, a nossa condição de seres pensantes, né? É difícil de aceitar isso. A questão número 10, Allan Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Observe a resposta dada pelos espíritos. Não, falta-lhe para isso o sentido. A nossa evolução espiritual ainda é muito pequena. Nós não temos nem as qualidades, as virtudes espirituais despertadas, os sentidos espirituais necessários para uma aproximação maior e para um grau de intimidade maior com a divindade. Nos falta o sentido. Charles Richer, que foi Nobel em Fisiologia, um pensador francês que se ocupou dos fenômenos mediúnicos, né? Ele cunhou o termo sexto sentido para caracterizar todas aquelas percepções que extrapolavam os 5 sentidos tradicionais, né? Que, segundo as escolas empiristas da filosofia, nós aprendemos através das portas do sentido. Desde John Locke se tem a afirmação de que o ser humano nasce uma tábula rasa, um papel em branco, e a partir das experiências que ele vai tendo, desde o útero, né, até a velhice, isso vai modelando as suas experiências, a sua compreensão, a sua visão do mundo. Isso é a posição da filosofia espiritualista, empirista. A filosofia racionalista converge para a razão, no que o espiritismo se ampara, porque o espiritismo é reencarnacionista. Então, se a reencarnação existe, o espírito que está reencarnando jamais é uma folha em branco. O corpo, a estrutura neurocerebral que está sendo formada, sim, mas o espírito que está coordenando todo esse processo, a partir do momento da concepção, não. Ele é herdeiro de experiências milenárias. E essas experiências se projetam na própria organização do corpo físico, né, manipulando a carga genética herdada do pai e da mãe, né. Então, Charles Richer, estudando do ponto de vista da ciência os fenômenos mediúnicos,
ele vai cunhar esse termo que a gente usa comumente, inclusive quem não é espírita, a gente não sabe qual é a origem, sexto sentido. E ele é interessante como, englobando o conjunto das nossas faculdades psíquicas e parapsíquicas, através das quais nós podemos perceber, sentir coisas além dos sentidos tradicionais, né? E isso é corriqueiro nas casas espíritas, né? Em todos os trabalhos mediúnicos, nós evidenciamos essas experiências que demonstram percepções que vão muito além dos sentidos corporais. Os espíritos respondem que nós não temos como compreender a natureza íntima de Deus porque nos faltam os sentidos, né? Nós precisamos evoluir espiritualmente ainda, despertar novas faculdades para ter uma integração maior com a divindade. Essa questão ela é um pouco mais extensa, é a questão de número 14. Allan Kardec faz uma pergunta sobre o panteísmo, que é aquela doutrina que diz que todos somos partes integrantes de Deus. A gota de água no oceano. Kardec e o Espiritismo, desde então, criticam essa postura a partir do que os espíritos revelaram. Porque se assim fosse, nós sendo criados pela divindade, ao desencarnarmos, nos integrando novamente em Deus, perderíamos a nossa individualidade. E não é o que nós evidenciamos nas comunicações mediúnicas, em que os espíritos, ao se manifestarem, manifestam a mesma identidade que tiveram na última encarnação, né? E é possível fazer um estudo comparativo daquilo que apresentam nessas comunicações com a vida que eles viveram aqui na Terra. Se identifica a identidade dele pelo aquilo que ele indica na comunicação, tá? Sobre isso, os espíritos respondem: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além, porque Allan Kardec estava fazendo muitas perguntas sobre Deus, né? Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas, deísmo, panteísmo e por aí vai. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. É a velha presunção humana falando, né? Nós queremos compreender o que nós não temos capacidade de compreender. É a inteligência humana com seus limites, querendo abarcar a inteligência divina, cujos limites não conhecemos. Mas, exercitando o raciocínio, que é o que os espíritos nos recomendam, né? Os espíritos criticam a fé cega também e nos recomendam sempre a fé raciocinada, tanto que Allan Kardec coloca isso na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a fé do espírita é aquela fé que pensa, que reflexiona, que raciocina, que critica, que investiga, que pergunta, que quer saber. Não é aquela fé que simplesmente aceita as coisas do jeito que são, né? Essa não é a fé espírita, né? Mas essa questão nos coloca no nosso lugar, né? Nós temos questões mais urgentes e pungentes, que nos dizem mais diretamente, que nos tocam mais diretamente, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual, né? Nós precisamos nos melhorar. Nós viemos do campo espiritual em que estávamos para a realidade que vivemos agora com esse propósito. Nós viemos de lá para cá para nos melhorarmos. Será que estamos conseguindo? Né? Fica a questão. O outro texto básico que nós temos no Espiritismo
para pensar Deus sob o ponto de vista da doutrina espírita, é o capítulo 2º da Gênese. A Gênese, na verdade, é um nome mais comprido. É a Gênese, os milagres, as predições, segundo o Espiritismo. É de janeiro de 1868, a primeira edição, a única publicada por Kardec ainda encarnado. Allan Kardec desencarna no ano subsequente, em 1869. E esta é uma obra muito importante de se ler, de se estudar, de se conhecer. E no 2º capítulo, ele desenvolve, né, essas 16 questões desse diálogo que ele mantém com os espíritos. Aí destacamos, né, o item 6. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio vos dá, no momento preciso, a indicação de que necessitais, já vos terá vindo à mente dizer: aí está um relógio bem inteligente? Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Aqui é uma analogia muito interessante, isso vem do iluminismo e muito antes, talvez desde os romanos já encontremos essa analogia, mas no iluminismo ela se impõe em função do avanço da relojoaria, né? Tanto que Descartes, Newton, Leibniz, que ajudaram a construir a visão que nós herdamos do mundo, que está em processo de mudança, de transformação, considerava o universo, o mundo, o próprio corpo humano como um mecanismo, muito inspirado nas complexas engrenagens ali que colocavam em funcionamento o relógio. Então, muitos intelectuais do iluminismo trouxeram essa analogia do relógio e do relojoeiro. Pode existir o relógio sem o relojoeiro? É a questão, né, de Deus e o universo, né? Eu, particularmente, gosto bastante dessa analogia, embora reconheça que há muitas críticas a elas, né? Uma delas é feita de forma muito contundente por um biólogo evolucionista chamado Richard Dawson, né? Num dos muitos livros que ele escreveu, que se chama, inclusive, O Relojoeiro Cego, em que ele acha que o universo foi se desenvolvendo através de forças cegas e rejeita, então, a ideia de um relojoeiro, né? Mas, antes de Kardec, antes do Espiritismo, em 1803, William Paley, um filósofo e também teólogo, escreveu um livro chamado Teologia Natural. Era um filósofo e teólogo britânico. E ele evoca essa analogia, né? E argumenta a favor dela de forma muito semelhante àquela que é feita pelos espíritos e por Kardec. Porque é difícil pressupor, frente à complexidade que existe numa única célula. Se a gente for penetrar numa única célula, seja animal ou vegetal, né, nas organelas que a compõem, no íntimo de uma única organela, uma mitocôndria, né, ou um ribossomo, se a gente fosse penetrar numa dessas únicas organelas, ou então na intimidade do núcleo da célula, né, onde está o código genético, a própria complexidade que está aí, né, como não ver por trás desse engenhoso mecanismo, se formos usar essa analogia, uma inteligência por trás disso, por trás dessa complexidade, né? Então, do nosso ponto de vista, essa analogia segue válida, não obstante as críticas que são feitas a ela. Mas a visão que o Espiritismo tem de Deus, e a mesma visão que Jesus traz de Deus, e que está presente na Gênese também, é a de Deus como providência. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. O espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, psicografada
a duas mãos, né, pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, argumenta que os nossos pensamentos se estruturariam sobre os próprios pensamentos da divindade. Então não há nada em nosso íntimo, que se passe em nosso íntimo, que não seja percebido pela divindade. Ele faz essa afirmação comentando a sentença evangélica do apóstolo Paulo, de que em Deus vivemos e em Deus nos movemos, né? E essa ideia, então, da providência divina permeando toda a nossa existência e toda a complexidade da vida, né, do átomo até a estrela, né, ela casa com a apresentação que Jesus faz de Deus. Jesus nos apresenta Deus como sendo o nosso Pai, o que lhe dá um caráter intimista, porque nós temos intimidade com o Pai, nos aproximamos do Pai, nos ligamos em intimidade com o Pai, né? Em função do tempo, vamos passar aqui rapidamente, tá? Alguns textos importantes que pensam Deus sob a visão espírita, né? O Grande Enigma, de Leon Denis. Leon Denis foi um dos continuadores do trabalho de Kardec. Esse é um dos livros mais bonitos que nós temos para pensar e refletir sobre Deus a partir do viés espírita, né? Deus na Natureza, escrito pelo cientista, pelo astrônomo, pelo vulgarizador da astronomia no século XIX, início do século XX, Camille Flammarion, que foi discípulo de Kardec, também conviveu com Kardec, embora muito jovem, foi acolhido no grupo de Kardec, participou como médium do grupo espírita criado por Kardec, inclusive um dos capítulos da Gênese é psicografado, o capítulo sobre uranografia geral. Ali tem todo um texto que é assinado pelo espírito Galileu Galilei. Quem serviu de médium foi Camille Flammarion. Esse é um texto muito interessante em que ele procura mostrar que Deus se manifesta através das leis naturais, das leis da física, da química, da biologia. Mas é um texto difícil de ser penetrado, mas muito interessante, tá? Concepção Existencial de Deus é um livro pequeno, escrito por José Herculano Pires, talvez um dos maiores, se não o maior pensador brasileiro do Espiritismo. É alguém que nós precisamos conhecer, ler, estudar. Nesta obra, ele expõe, uma obra pequena, mas ele expõe uma concepção filosófica baseada no Espiritismo sobre a divindade. Aqui, Hermínio Corrêa de Miranda, também um grande estudioso do Espiritismo. Essa foi uma das últimas obras que ele publicou antes de desencarnar, As Duas Faces da Vida. Traz como subtítulo ali Textos Reunidos, que são artigos, palestras, conferências que ele fez. O capítulo 3 é um artigo intitulado A Deus, o Temor e o Amor. Ele era articulista do Reformador, que é o órgão da imprensa da Federação Espírita Brasileira, né? E pediram para ele escrever sobre Deus. Ele não se sentiu à altura. Então, nesse artigo, um artigo bem extenso, ele argumenta isso, né? E que casa bem com a questão 14 do Livro dos Espíritos. O ser humano não tem como compreender a divindade. Então, no seu artigo, ele procura desenvolver como é que o ser humano, ao longo do tempo, pensou sobre Deus, e apresentando, evidentemente, a posição do Espiritismo. E já para finalizar, né, em função do tempo, né, nós, como espíritas, né, tendo a visão que temos de Deus, né, e usando como mote a história com a qual abrimos a nossa fala, a partir do momento que nós acreditamos em Deus, e não sabemos tudo o que é Deus, mas sabemos tudo o que Ele não pode deixar de ser. Então, todas as qualidades que nós viemos a projetar para Deus, Ele deve as ter num grau máximo de desenvolvimento. Então, nós sabemos que Ele é onipotente, onisciente, soberanamente justo, misericordioso e bom. Então,
Então, se nós compreendemos Deus dessa forma, né, nós temos que compreender que a nossa vida, inclusive à luz dos esclarecimentos do Espiritismo, da imortalidade, da reencarnação, ela tem um porquê, inclusive as aparentes injustiças que nós enfrentamos, os sofrimentos, as dores, as dificuldades, os dramas que todos vivenciamos. Maria Dolores era uma mulher à frente do seu tempo, engajada nas questões da mulher, viveu entre 1901 e 1958, foi espírita antes de desencarnar. As poesias que ela escreveu quando encarnada já refletiam as suas crenças espíritas. O direito das obras que ela escreveu, ela doou para um lar de meninas na Bahia, onde ela vivia. Ela foi periodista, jornalista, educadora, uma mulher voltada para o bem e para as causas da mulher. Logo depois que ela desencarnou, ela passou, depois de uns 10 anos mais ou menos, a se manifestar através do médium Chico Xavier, né? Escrevendo da mesma forma que ela escrevia quando viva. E se a memória nos ajudar, se não recorreremos aqui ao livro, nós vamos encerrar então com uma poesia desse livro, que é o 161º livro do médium mineiro, dos mais de 412 que ele psicografou. Ela escreveu ao todo 8 livros através do médium, além de participar de várias antologias espirituais. Então, nessa mensagem, intitulada Legenda Sublime, ela diz mais ou menos o seguinte: alma querida, na terra, se alguma prova te alcança, não te percas da esperança, luz da fé sempre a brilhar. Nas crises mais dolorosas, feitas de dores extremas, nunca te aflijas, não temas, nem deixes de confiar. Se o pessimismo aparece, mostrando trevas e males, nada comentes nem fales fora da crença no bem. Pensa em Deus, lembrando o sol, que em tudo acalenta a vida, do sábio à erva escondida, sem menosprezo a ninguém. Nas mágoas, nos desenganos, nos desgostos, nas doenças, nas horas duras ou tensas em que te dás ao dever, na menor tribulação, muito mais que imaginas, a providência divina é luz a te socorrer. Se sofres, não esmoreças, trabalha e serve, alma boa, seja onde for, abençoa a luta em derredor. Na alegria ou no infortúnio, guarda na fé que te anime esta legenda sublime. Deus nos dá sempre o melhor. Agradecemos a atenção de todos, a paciência generosa e pedimos a Jesus, o nosso Mestre, que nos mantenha envoltos nessas vibrações de harmonia e de paz e que possamos nos entregar agora aos trabalhos da prece. Nós que agradecemos, Carlos, profundas reflexões, com certeza levaremos conosco. Que Deus lhe abençoe sempre. E assim, neste momento, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos abraça, que nos consola, que nos ilumina intimamente. Façamos a nossa prece íntima, rogando ao Pai todo o amparo, toda a luz, que se faz neste momento, acolhendo a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Gratos te somos, amado Mestre, pela oportunidade bendita de aqui nos encontrarmos,
recebendo lições sublimes que nos envolve, que nos acolhe e que nos traz todo o amparo de que necessitamos para prosseguirmos confiantes e seguros nesta caminhada, junto a Ti, Mestre, evoluindo sempre. Rogamos também, ó Pai, por todos aqueles irmãos que aqui não puderam estar presentes, mas em pensamento elevados a Ti, possam receber todo o amparo para suas dores e angústias. E que nós todos, trabalhadores desta casa, dos dois planos, também agradecidos estamos pela oportunidade que nos tens dado de estarmos aqui, trabalhadores da última hora, em Teu nome, Mestre Jesus. E ao retornarmos aos nossos lares, que possamos levar conosco a certeza e o amparo que aqui se faz. Muito obrigada, Mestre e amigo, por tudo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.